Olá, pessoal, nós vamos usar esse vídeo aqui para fazer uma correção de atividades, né, e revisão de conteúdo. Que conteúdo é esse? Renascimento. Uma das coisas que a gente sabe sobre o Renascimento é que ele foi um movimento artístico, que envolvia arte, produção de arte, né? Ele foi um movimento literário, porque ele envolve a questão da escrita, as obras escritas. Ele foi um movimento científico, porque teve descobertas, um afloramento da ciência durante esse momento. E ele foi um movimento intelectual, porque gerou mudanças na forma das pessoas questionarem, verem o mundo, pensarem acerca da sociedade, acerca de si mesmas também. Então, o Renascimento ele foi um grande movimento. O seu início foi lá na Itália, entre os séculos ali 14 e 16, né? E ele vai trazer umas visões diferentes sobre o ser humano. A gente sabe que o Renascimento ele marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Não é que hoje a Idade Média acabou porque começou o Renascimento, agora já estamos na Idade Moderna. Não é isso, ele marca essa transição de um momento da história para outro momento da história. Dentro da Idade Média, qual é a visão que prevalecia, né? Qual era o formato de sociedade que prevalecia? Uma sociedade predominantemente feudal. Como é que funcionava o feudalismo? Se você for pesquisar na internet, você vai entender muito facilmente, mas traduzindo em miúdos, o feudalismo, ele vai trazer aquela ideia de que existe um dono de terras, pessoas que trabalham, que usam essas terras, né? E para pagar pelo uso dessas terras aí, elas dão uma parte da sua produção, né? E elas também têm a função de trabalhar na terra deste dono, certo? Então a pessoa às vezes ela não é proprietária da terra, mas ela pode utilizar, ela tem que pagar pelo uso da terra, né? Através daquilo que ela produz, e ela também tem que prestar serviços. Em troca disso, ela pode fazer uso da terra e ganha a proteção daquele proprietário ali daquela grande terra. Então, a Idade Média funciona dessa forma. Além disso, a Idade Média tem uma influência da igreja muito grande sobre a vida das pessoas, sobre a sociedade, sobre a arte, sobre a ciência, né? E com o Renascimento, começa a ter uma mudança um pouco de ideia, né? Sai essa ideia aí desse formato, como eu disse, esse formato feudal, né? Vai dar início ali ao capitalismo, a questão de trocas de dinheiro, de fazer dinheiro, né? De entender que o dinheiro, ele, como na Idade Média era visto, ele não era uma maldição, né? Mas ele pode ser o pagamento por aquilo que a pessoa ela trabalha, certo? Fonte do sustento de alguém. E durante aí o Renascimento surgem novas formas de ver o homem também. Qual dessas formas? Durante ali a Idade Média, o homem ele é visto como pecador, ele é visto como alguém cheio de defeitos, que tem que pagar penitências, né? Durante ali a Idade Média existe a venda de terreno no céu, existe uma infinidade de coisas ali, e o Renascimento ele começa a marcar que nem tudo gira em torno de Deus, e ele vai dizer que o homem ele é o dono do seu destino, né? Ele vai dizer que o homem ele não é somente esse ser pecador, mas que o homem ele é um ser cheio de qualidades, cheio de capacidades, ele é um ser cheio de criatividade. O Renascimento ele não vai cancelar a ideia de que Deus é significante para o ser humano, né? Ele não vai cancelar essa ideia, mas ele vai trazer a ideia de que o homem ele é protagonista da sua vida, de que ele tem sim também qualidades, certo? Então o Renascimento é esse movimento aí artístico, literário, cultural, ele vai mudar um pouco a forma como as pessoas veem o mundo e a forma como as pessoas se veem, certo? Dentro do Renascimento, a gente vai encontrar o tal do humanismo.
O que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento dentro do Renascimento que vai valorizar o homem e o seu potencial e tudo aquilo que o homem pode produzir. Ele vai valorizar o senso crítico do homem. Ele vai dizer que o homem, ele tem sim uma racionalidade, ele tem sim esse poder de pensar, e ele pode sim questionar, ele pode sim criar novas ideias, ter novas ideias. O humanismo, ele vai dizer que o ser humano, ele é sim um ser criativo, um ser inteligente, que ele não precisa simplesmente aceitar teorias prontas, mas que ele pode criar novas ideias, ter novas ideias, né? O humanismo, ele vai trazer essa valorização do ser humano. De que forma a antiguidade clássica influenciou o humanismo? Como que a antiguidade clássica? O que é a antiguidade clássica? É ali a ideia, a cultura greco-romana. Como que ela influenciou? Ela foi a base para a ideia do humanismo. A cultura greco-romana foi uma grande base para o Renascimento. Porque a cultura greco-romana, ela valorizava muito o ser humano, a capacidade, a inteligência humana, ela valorizava aquilo que o ser humano podia produzir. A antiguidade clássica, ela valorizava também o corpo humano, a beleza do corpo humano. A antiguidade clássica valorizava a questão de se cuidar do corpo, né? Então, essa ideia da antiguidade clássica, ela vai ser uma grande base, um grande alicerce para ali o humanismo e para todo o Renascimento, né? Então, ela é uma grande influência. De modo, os humanistas enxergavam o ser humano. Como eu disse, a Idade Média, ela tinha assim uma participação da igreja muito forte, né? Muitas vezes a igreja também lá naquele momento, ela não lutava pelos interesses de Deus, vamos dizer assim, mas pelos seus próprios. Mas o fato do humanismo, do Renascimento questionar a igreja não vai querer dizer que eles vão excluir Deus da jogada. Não é exatamente isso. Então, se a gente se pergunta assim, ó, de que modo os humanistas enxergavam o ser humano? Os humanistas enxergavam o ser humano como a maior criação de Deus, a principal criação de Deus. Os humanistas enxergavam o ser humano como um ser dotado de inteligência, de capacidade, né, de beleza, de capacidade de conhecer a si próprio, de conhecer o mundo que o cerca e de poder também mudar a si, mudar o mundo, mudar realidades, criar, né? Então o humanismo, ele vai dar esse grande valor ao ser humano, às suas potencialidades, e ele vai dizer também que o ser humano, ele é uma grande criação divina, é a principal criação. Sabendo que o Renascimento, ele não foi só essa explosão, vamos dizer, na área da arte, na área da literatura, na área da visão do ser humano, né? Sabemos que o Renascimento, ele foi também um grande impulso na área do corpo humano e na área também da ciência, certo? Dentro disso, a gente pode se perguntar como a teoria heliocêntrica foi desenvolvida. O que é a teoria heliocêntrica? É entender que a Terra gira em torno do Sol, a Terra orbita em torno do Sol, certo? Essa teoria, ela afirma isso, só porque antes do Renascimento não era pensado assim, né? Antes do Renascimento tinha um cara chamado Ptolomeu, e o Ptolomeu, ele dizia que era o contrário, que o Sol girava em torno da Terra, como se a Terra fosse o centro do universo, né? Então, depois de muitos estudos, questionamentos, um cara chamado Nicolau Copérnico, ele vai dizer: não, Ptolomeu, tá errado essa tua ideia, Ptolomeu, não é assim. Ô Ptolomeu, eu vou te explicar, é o seguinte, eu fiz vários estudos, várias observações, anotações, estudei pra caramba e cheguei à conclusão que a Terra é que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra.
Então a Terra, ela gira em torno do Sol. E além de Copérnico, tinha um cara chamado Galileu Galilei. Como a gente sabe, nesse momento, a igreja ela ainda era muito atuante, né? E o Galileu Galilei, ele questiona também, ele diz, olha, o Copérnico, ele tá certo, cara. A Terra, ela gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. O Copérnico tá certo. E eu vou dizer mais, o Galileu disse, eu vou dizer mais. Eu digo também que não só a Terra é que gira em torno do Sol, como a Terra gira em torno dela mesma. Por isso, galera, que se a gente olhar hoje, por exemplo, a gente tem dia e noite, né? Porque... vamos usar isso aqui de Terra, porque a Terra, ao mesmo tempo que ela gira em torno do Sol, certo? Ela gira em torno do Sol, a Terra também gira em torno de si mesma. Então, ela vai girando em torno de si e girando em torno do Sol, certo? Então, o Galileu, ele não só diz que, ó, Copérnico tá certo, é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. E outra coisa que eu vou dizer, tá? A Terra gira em torno dela mesma. Isso aí eu percebi porque, ó, eu estudei muito. E eu fiz várias anotações. Daí a igreja, na época, que a igreja, ela questionava muito, né? Pô, vocês chegam com essas ideias assim do nada, jogam aí pro pessoal, as pessoas ficam até confusas, porque vocês têm uma ideia diferente todo dia. Ô, Galileu, ó, tu te retrata. Tu volta atrás, tu diz que tu te enganou, que a teoria anterior lá, que era o Sol que girava em torno da Terra, é que tá correto, porque senão nós vamos te dar a prensa, Galileu. Aí o Galileu, na época, como o Galileu foi muito perseguido por essa ideia dele, ele teve que voltar. Ele teve que dizer, acho que eu me enganei, né? Esquece isso aí que eu disse. Nada a ver, de fato, né? O Sol que gira em torno da Terra mesmo. Deixa pra lá esses meus estudos aí, deixa pra lá. Por que que ele mesmo ele sabendo que ele tinha razão, porque isso é comprovado hoje na atualidade, né? Mesmo ele sabendo que ele tinha razão, ele teve que deixar pra trás a ideia dele. Porque ele foi muito pressionado na época pela igreja. Porque a igreja não curtia esse negócio de muitas ideias, muitas descobertas. Ela achava que isso tirava o controle, deixava a população insegura, né? Então, como ela era um grande controlador, né? Ela vinha com esse papel de frear o pessoal da ciência, da arte, enfim, né? Por isso que muitas vezes ela era muito criticada na época. Outro ponto aí sobre a questão do renascimento e descobertas, além dessa área científica, tem a área também de estudos médicos, né? Porque até então os estudiosos eles não podiam dissecar cadáveres humanos. E como que a gente vai entender o corpo humano se a gente não estudar no corpo humano? Então, quando chega aí o Renascimento, que traz essa ideia de que para nós entendermos, estudarmos o corpo humano, para nós sabermos sobre os músculos, os nervos, as artérias, para nós sabermos sobre os órgãos e até não só compreender para descobrir, mas para saber sobre doenças, para aprender e isso ser usado, né, em favor do ser humano, nós precisamos de um corpo humano, gente. E a igreja dizia antes, não, negativo, vocês não podem abrir o corpo humano para fazer estudo. E no Renascimento, né, essa ideia ela vai ser deixada para trás, né, de que não podia ser estudado o corpo humano, de que não podia ser aberto e dissecado o corpo humano, certo? Porque até então todo o estudo que era feito e aplicado no ser humano era estudado em animais. Só que a gente sabe que o corpo dos animais eles não são iguais ao corpo humano, né? Então, quando chega aí o Renascimento, vem essa possibilidade, né? Essa ideia de vamos abrir, né? Quando houver algum cadáver, enfim, o corpo humano e fazer os estudos científicos no corpo humano. Né? Aprender sobre o corpo humano usando o corpo humano, né? Tanto que, por exemplo, nas universidades tem os laboratórios que fazem estudos
do corpo humano usando o corpo humano, certo? Talvez você tenha aí um estudante de educação física, um estudante de alguma área da saúde que você conheça, e ele vai poder testificar e confirmar isso que eu tô te falando, né? Nos laboratórios, né? Nos cursos nas matérias de anatomia, se estuda o corpo humano com o uso do corpo humano, né? Para que se entenda sobre esse corpo, como esse corpo age, quais são seus músculos, enfim, todas as suas possibilidades e de que forma, né, a partir do estudo do corpo humano é que se sabe como medicar o corpo humano, enfim, certo? Um outro ponto que se descobre aí no Renascimento e que a gente pode se perguntar, as principais inovações da arte renascentista. Uma grande inovação, surge a tinta a óleo, que antes ela não existia, certo? Um outro ponto, a ideia de perspectiva, a ideia de profundidade numa tela, certo? Nós temos, por exemplo, aqui uma imagem, e nessa imagem a gente consegue perceber coisas em primeiro plano, coisas em segundo plano, né? A gente consegue perceber que aqui existem pessoas, vamos dizer, mais à frente da cena, pessoas ao fundo, vamos dizer, da cena, certo? Nós conseguimos perceber a profundidade nesta construção aqui, né? Nós conseguimos perceber que existe uma ilustração aqui mais à frente e aquilo que está mais ao fundo da cena. Durante a arte renascentista se cria também, né, técnicas de sombreamento que vão demonstrar volume, né? O que é volume? É mostrar o preenchimento, vamos dizer assim, das coisas. A própria palavra já diz o volume, né? Então, quando a gente vê o Renascimento, a gente percebe assim, olha só de quanta coisa que foi falado, né? Teve mudanças na parte literária, teve mudanças de como o homem vê a si mesmo e vê o mundo, teve mudanças na questão das crenças, teve mudança na questão social, porque sai ali o feudalismo e vai começando o capitalismo, teve mudanças na área dos estudos do corpo humano, na área médica, teve mudanças na área científica, teve mudanças na área artística, né? A arte renascentista, ela é uma arte assim cheia de novidades, né? Como eu disse, a ideia de volume, a ideia da perspectiva, coisas em primeiro plano, coisas em segundo plano, e tudo isso em uma tela, né? A valorização e o estudo da forma humana, tudo isso são produções desse período aí chamado Renascimento, certo?